Boa tarde, telespectadores. Está no ar o Programação e Reação desta sexta-feira ao vivo, direto dos estúdios da TV Com. Hoje nós vamos falar sobre muitos assuntos aí que estão pipocando no noticiário da nossa região e do nosso país. Para isso, hoje eu recebo aqui o consultor empresarial e coach Moisés Fernandes. Boa tarde, Moisés. Um prazer tê-lo aqui no Ação e Reação. Você que esteve também já no nosso programa da noite, o TV Com Debate. Boa tarde. Boa tarde, Guto. É um prazer estar aqui com você agora no Ação e Reação, junto com o Nelson aí, que a gente possa fazer um programa especial e falar dos assuntos que mexem com a nossa região, né? Absolutamente certo. E sempre com um viés positivo. Boa tarde, Nelson Rodrigues. Tudo bem com você? Boa tarde, Guto Brito. É um prazer enorme. Obrigado pelo convite para estar participando hoje com você. Obrigado também ao Moisés. É sempre um prazer estar fazendo um programa com mais um amigo, né? E aí o programa fica mais fácil. Senhores, nas últimas semanas a gente tem visto a questão da privacidade ser muito discutida, principalmente em questão de quebra de sigilo aqui no Brasil, em função dos crimes, segundo a Polícia Federal, cometidos no meio político e também com algumas empresas. A gente tem visto aí uma saga de investigações, Zelotes, Lava Jato e por aí vai. Nos Estados Unidos, a polêmica também é em função da quebra de sigilos, mas em função da violência e da proteção da sociedade, segundo o governo norte-americano. Lá, eles querem que a Apple, a fabricante de um telefone, quebre o sigilo de um aparelho, que era justamente de um rapaz que cometeu um atentado e matou algumas pessoas nos Estados Unidos. Eu quero começar o programa de hoje falando dessa questão de privacidade, que é uma coisa muito cara. Eu acho que a privacidade é uma das poucas coisas que a gente ainda consegue ter algum controle. Porém, com a tecnologia isso vai ficando cada vez mais difícil. Qual é o teu conceito de privacidade? Você é a favor que, em função da Nelson Rodrigues, de um bem comum, você fique sabendo dos detalhes da vida particular de alguma pessoa, por mais nefasta que essa pessoa seja para a sociedade? Guto, antes de mais nada, eu queria mandar um abraço para um grande amigo nosso em comum, de nós três, né? Que é o nosso amigo Eduardo Filetti. Um abraço, Eduardo Filetti. Deve estar nos assistindo com certeza. Que hoje de manhã estive conversando com ele e ele com certeza ia acompanhar o programa junto com a gente. Eu também conversei essa manhã com o Eduardo Filetti. Um abraço. Provavelmente daqui a pouco ele vai se comunicar com a gente aqui. O seu conceito de privacidade? O governo norte-americano está correto? A Apple está correta? Porque o argumento da Apple é que se ela abrir esse precedente, isso pode virar uma enxurrada de outros pedidos, de outros governos, inclusive, com a mesma alegação. Eu acho que essa questão ela é delicada, polêmica, né? Porque eu acredito que a privacidade é algo importante na vida de uma família, de um cidadão. Eu acho que nenhum governo poderia estar acima do cidadão. Afinal, o governo ele trabalha para o cidadão. Nós não podemos ficar refém de um governo em relação à privacidade. Mas lógico que também a gente tem que analisar os problemas de segurança hoje no mundo, né? Então, não só da criminalidade comum, mas os problemas de terrorismo, que principalmente os Estados Unidos, que tem uma política internacional muito ligada a questões de guerra, né? Intervenções em outros países, etc., praticam uma política internacional e tem um aparato bélico. Então ele tem uma contrapartida do terrorismo internacional em relação a esses países que discordam, ou determinados grupos discordam da política governamental americana e acabam também, por não ter o mesmo aparato bélico, se valendo de atos terroristas para contrapor essa situação. Então é uma questão muito mais complicada para os americanos do que para nós brasileiros, né? Porque nós temos o problema da criminalidade mais doméstica aqui, não vinculada ainda, quero crer e espero que nunca ocorra, ao terrorismo internacional, né? Então nós temos problemas aqui muito mais domésticos. Lógico que um país como o nosso, que morre 60 mil pessoas por ano diante do crime, é muito significativo. Era o que eu ia colocar para você, a questão do crime organizado
Não seria uma justificativa para, por crime... exemplo, as autoridades no Brasil pedirem a... É o crime organizado, mas eu estava fazendo uma distinção entre o crime organizado e o terrorismo internacional, né? Eu estava tentando fazer uma distinção, porque são coisas diferentes na aplicabilidade, no que acontece no território nacional. É lógico que 60 mil pessoas por ano é mais do que em muitas guerras regionalizadas, né? Então, eu acho que a investigação, o Estado realmente tem que se fazer valer de certos instrumentos, mas a partir de uma investigação, né, Guto? Não dá para generalizar. Não dá para chegar e falar assim, não, todas as famílias brasileiras, todos os 210 milhões de brasileiros vão passar a ser investigados diariamente, né, para ver se a gente descobre alguma coisa errada na vida de cada um. Eu acho que não é por aí. Eu acho que a partir de um crime, uma investigação, aí sim abre-se o sigilo bancário, telefônico, etc., em cima de determinadas pessoas. Exclusivamente em cima de cada caso, né? Então essa é a minha avaliação inicial. Moisés Fernandes. Lembrando que o governo Obama também andou espionando um monte de gente. A Angela Merkel, a primeira-ministra alemã, a própria Dilma Rousseff, não sei o que ela queria saber de espionar a Dilma, porque a Dilma não tem, acho que, segredo estratégico nenhum que interessasse os Estados Unidos, enfim. O que você acha dessa questão da privacidade? Essa questão é uma questão, como o Nelson bem abordou, uma questão delicada, né? Mas, ao mesmo tempo, eu acho que ela é uma questão fácil de se resolver, né? Por quê? Se a gente levar ela para esse campo do crime, né? Ou seja, para o campo criminal, para mim ela já está resolvida. Ou seja, porque justifica você realmente obter essas informações, porque trata-se de um crime que está sendo cometido. Então, quando você tem um crime sendo cometido, eu acho que tudo se justifica para que você solucione isso, para que você coloque essa pessoa no devido lugar dela, né? Ainda que você interfira supostamente nos direitos que ela tem... em relação a assuntos privados. Em relação a assuntos privados. Mas esse direito que ela tem já foi infringido a partir do... Já foi, praticamente, eu avalio dessa forma, retirado dela a partir do momento que ela cometeu um crime. Então, a nossa Constituição, outro dia eu estava lendo ainda sobre Roberto Campos, e ele diz, né, que na nossa Constituição a gente fala 77 vezes da palavra direito, né, 5 vezes apenas da palavra dever, né? E uma vez só a gente fala em produtividade, que é uma coisa que a gente sempre aborda aqui no programa. E aí, fazendo um link disso com a criminalidade, eu acho que já está mais que na hora da gente começar a rever a forma como a gente encara, né, a palavra direito, dever, como a gente produz, a maneira como o Estado age, né? Para quê? Para que as pessoas percam essa sensação de uma impunidade. Né? Recentemente, agora, a gente estava numa palestra, foi uma espécie de um workshop com o delegado Gaetano. Né, aliás, brilhante delegado, né, um cara sensacional, assim, tivemos lá em 2 horas, aprendemos muito sobre segurança pública, um cara acima de qualquer suspeita, um cara que realmente desenvolve um grande trabalho. E ele falou com relação ao roubo, né, ele fez uma conexão em relação ao roubo, não sei se vou conseguir reproduzir com o brilhantismo que ele colocou lá, mas que enquanto a gente não punir verdadeiramente essas pessoas que roubam, né? Então, inclusive o jornal vende isso como um crime de menor expressão, menor um crime potencial ofensivo, mas não é um crime de pequeno potencial ofensivo. Por quê? Porque esse crime desencadeia uma série de outros crimes. Né? E muitas vezes essa pessoa que roubou em pouquíssimo tempo já está na rua cometendo um novo delito. Então, a hora que essa pessoa realmente for punida, né, e ficar realmente o tempo que ela tem que ficar lá, sejam lá 10, 15 anos presa, ela vai pensar 2 vezes antes de novamente cometer o crime. A hora que a gente quebrar o sigilo dessa pessoa e essa pessoa for punida e for presa, ela vai pensar 3, 4, 5 vezes antes de cometer, né, esse delito. A hora que os nossos políticos forem julgados e condenados verdadeiramente e ficarem presos, a gente vai acabar com a corrupção no país. Mas isso precisa acontecer, precisa que haja coragem. Não dá para sair com tornozeleira para casa, tem que ficar preso. Não dá para sair com, mas está doente e pode se afastar. Né? Então, é impressionante como as pessoas ficam doentes quando vão presas, né? É taquicardia, é problema do coração, é a diabetes. Então, e a gente precisa rever isso, né? Então, assim, um direito, né, que supostamente você tem, ele não está acima
do direito das outras pessoas, né? A gente estava conversando aqui antes do programa, né, que é uma coisa que eu venho falando muito e vou falar todas as vezes que eu tiver a oportunidade de falar, seja no programa de TV, seja através de rádio, seja através de jornal, através das minhas mídias sociais, que eu não aguento mais ver carro de polícia, carro da CET, carro da Guarda Municipal em cima de calçada. Ou seja, eles não estão acima do bem e do mal, né? Na verdade, eles estão ali para dar exemplos. Então, eles precisam dar exemplos. Uma pessoa não pode estar acima, né, das outras, ou seja, ocupando uma via por onde as pessoas trafegam. Então, a pessoa precisa, muitas vezes, se passar por um vãozinho, por um espaço menor, por conta de um carro estar ali em cima. Então, ou seja, a gente precisa rever a maneira como a gente enxerga o Estado, rever os nossos direitos, né, rever os nossos deveres, né, produzir mais para as pessoas, coisa que a gente não fica produzindo. A gente vem do Estado assistencialista, então a gente espera as coisas, né, vir na nossa direção. A gente precisa urgentemente mudar isso. E eu acredito que isso em relação às leis também. Ou seja, então não vejo que essa pessoa tenha direito, não. Acho que a Apple precisa sim abrir para que essa pessoa seja realmente confirmado tudo aquilo que já é colocado contra ela e que ela seja punida e presa para que outras pessoas não vejam... Não se sintam incentivadas a fazer porque saber que vão estar protegidas. Ou seja, a primeira vez que o cara ficar preso, então tem lá o político corrupto que rouba e ele ficar lá preso 30, 35 anos, o outro vai pensar 10 vezes antes de fazer isso. Agora o problema é que hoje ele vai ficar preso, com 6, 3 anos sai da cadeia. Então, ou seja, é um crime, tem um pequeno castigo, então muitas vezes acaba compensando você incorrer novamente no... Nessa tua observação em relação a carros oficiais, eu incluo também o uso do cinto de segurança, porque a gente não vê essas autoridades, né, porque são autoridades de trânsito, de segurança, usarem o cinto de segurança mais em cima do que você colocou na questão do exemplo. Outra coisa, no caso da viatura colocada, se você ainda for querer conversar com pedir, olha, não dá para vocês, aqui não é lugar, até porque se colocar o veículo em cima de calçada, a gente já sabe que causa um problema na suspensão. O veículo não pode ficar da forma como fica, com duas rodas em cima do meio-fio, ou com as rodas traseiras, enfim. As autoridades têm que dar o exemplo. Em cima do que você falou, a gente vai ter aí uma situação peculiar. Nós vamos ter o senador Delcídio do Amaral com tornozeleira eletrônica trabalhando no Senado Federal. Vamos continuar com aquele ditado, Nelson Rodrigues: se cercar vira cadeia e se cobrir vira circo? Olha, realmente é uma situação sui generis, né? Eu acho que não é adequado uma pessoa que está sob suspeição, inclusive usando ali aquele aparelhinho na perna de decorativo, está exercendo uma função, um senador da República, né? Eu acho que ele deveria estar afastado do cargo. Ele mesmo, por vergonha... Ele pediu uma licença médica. Ele mesmo poderia estar se colocando nessa questão, né? Dizer, olha, eu não vou poder exercer minha função pública enquanto essa questão não for solucionada. Impedimento moral, esclarecida publicamente para depois eu assumir. Eu acho que é uma coisa que em outros países, como no Japão, por exemplo, a pessoa se suicida. Ele já tinha cometido um harakiri, já né? Tinha se Delcídio San, no Japão, já teria... Mas será que eles têm essa coragem? No Japão, você usou o termo. Porque aqui eles têm coragem de fazer tudo, menos de tirar a própria vida para nos livrar desse mal. Então, eu acho que é uma questão que parece que não existe vergonha, né? Não existe arrependimento, porque todo mundo é passível de cometer erros, né? Todo ser humano é passível, e todo ser humano passível de cometer erros, ele pode pagar por esses erros, né? E voltar à sociedade renovado. Há essa possibilidade, é para isso que existe a pena, a penalização de um erro. Agora, você está sendo acusado e você insiste em dizer que é tudo mentira, como a gente tem visto, né? Parece que a mentira virou a desculpa para tudo de errado que se faz. Então, as pessoas vão à televisão, mentem descaradamente, né? Sabendo que existem provas contundentes e há caminho de fechar o cerco para uma série de autoridades aí que a gente tem visto pelos meios de comunicação, mas não existe sequer vergonha de se retirar do cargo ou pedir uma licença para não exercer a função até que tudo seja esclarecido, como eu disse anteriormente. Então, infelizmente, nós temos uma cultura, e não podemos generalizar nunca, em relação ao crime, em relação à corrupção ou qualquer outra coisa,
mas uma cultura que premia, né, algumas pessoas que insistem em enganar por algum tempo as pessoas, mas com certeza por todo o tempo jamais. Mas aí eu até coloco o que o Moisés falou, eu acho que as próprias pessoas devem sentar com os seus conselheiros e perguntar, olha, se a gente está fazendo isso aqui, o que dá de cadeia? Olha, você é réu primário, tem foro privilegiado, a gente entra com recurso, a gente vê o que está acontecendo com o Eduardo Cunha na Câmara, que o processo ainda não chegou, não começou, né? Então você tem vários artifícios, principalmente eles políticos, para se retardar um processo, e vamos levando com a barriga, e o meu mandato vai... Mas eu queria insistir no seguinte ponto. Esses políticos que as pessoas identificam, eles não vieram de outros países, muito menos do espaço sideral. São pessoas que vieram do seio da nossa sociedade, em que uma parcela da sociedade acreditou nessas pessoas e continua votando nelas. Então o erro é igual. Não só para aquele que é eleito, como aqueles que levaram a essa pessoa que já cometeu erros anteriores, pessoas que já tinham sido condenadas em processos anteriores e continuam votando nessas pessoas. Então, existe uma relação entre o votado e aquele que vota nessa situação que a gente está discutindo de ética, a ética na política. Não existe nada que aconteça no nosso país que seja dissociado da sociedade. Então existe uma parcela da sociedade que concorda com isso. Então nós temos que mudar uma cultura, porque todo mundo é prejudicado, inclusive as mesmas pessoas, que reclamam no processo eleitoral, né? Reclamam quando ligam a televisão e vê a corrupção comendo solta no país, mas na hora de assumir a sua responsabilidade pessoal como cidadão, ir lá e não votar nessas pessoas, eles fazem o contrário. Então são copartícipes no processo. Embora o voto seja secreto, eles estão participando ativamente do processo de corrupção, em conjunto com aquele que é votado e continua no processo de corrupção no país. É isso mesmo, Moisés? Essas pessoas contribuem, porque aí também são as pessoas que, olha, eu vou ter algum benefício lá na frente, né, se eu votar em determinada pessoa. Está faltando ética também para o eleitor? Eu acho que está faltando educação, né? A gente já falou sobre isso aqui no programa, né? Não no Ação e Reação, né? Mas no debate.com, né? No debate.com, né? E o que falta hoje para as pessoas é educação. Acho que a gente tem que cobrar as pessoas, precisa cobrar a população também com relação ao voto, né? Hoje já existem campanhas que a gente ouve falar, né? De pessoas falando, ó, não reeleja, né, ninguém. Eu não sei se é por aí o caminho, mas eu acho que você precisa pensar bem em quem você vai reeleger, se você for reeleger alguém. Eu acho que quando você elege alguém, eu acho que o processo só inicia, né? Eu trabalho com consultoria de empresas, quando a gente vende para alguém, aí a gente iniciou o trabalho, né? Por quê? Porque a venda não é o final, né? Ela é o início, é o começo. A maneira como você vai entregar, a maneira como esse produto vai ir para a casa do cliente, a montagem, né? Todo o trabalho que vai ser feito, isso vai fazer com que esse cara indique você, com que esse cara permaneça com você, traga. Com relação ao voto, é a mesma coisa. Então, quando eu vou lá na urna, deposito o meu voto, né, e confirmo lá, ó, vou votar em fulano de tal, o processo não acabou ali, ele só iniciou. Mas eu também acho que a gente precisa ensinar as pessoas a isso. Hoje no Brasil, infelizmente, existe uma parcela da população que eu acho que precisa aprender novamente. É como você ir para a escola. Não tem como você cobrar uma lição da 5ª série para uma criança que está no 1º ano, né? Não tem como você cobrar uma do 7º ano para quem está no 4º. Né? Ou seja, ela precisa passar por aquilo. E eu acho que a gente precisa voltar a ensinar as pessoas. Entender, né, educação cidadã, participativa, entender qual é o processo, o porquê aquilo acontece, por que o cara só vai de 4 em 4 anos lá no local para pedir voto. Né? Por quê? Se ele faz isso, você reclama, mas vota nele, então está funcionando. Então ele vai continuar fazendo isso. E ele não vai voltar lá nos anos seguintes. Né? Então você precisa entender qual é o processo e modificá-lo. Eu não acredito em certo e errado. E no Brasil a gente tem muito isso. Olha, está certo ou o maniqueísmo, né? Ou é bom, ou é bem, ou contra o mal. Isso, é mal, né? Mas é o contrário. Existe um resultado. Hoje a gente está tendo um resultado. Como bem o Nelson disse, essas pessoas não vieram de Marte, não vieram de Júpiter, né? Vieram da nossa sociedade. Estão lá. A gente tem um resultado hoje com relação à política. O resultado hoje é bom? Aí cada um pode fazer a sua avaliação.
Né? Na sua avaliação? Na minha avaliação ele não é bom. Na minha avaliação ele é um processo que está muito ruim. Então o que eu preciso fazer? Eu preciso mudar o resultado. Como que eu mudo o resultado? Mudando a ação que me leva àquele resultado. Então eu estou agindo aqui, está tendo uma ação e um resultado. Se esse resultado não é bom, eu avalio ele, então eu mudo. Aí mudo minha estratégia. Aí eu tenho um resultado que também não é bom. Eu mudo minha estratégia. Até que uma hora eu vou ter um bom resultado. Quando eu tiver esse bom resultado, o que eu faço? Faço mais dessa ação, porque essa ação me leva a um bom resultado. E aonde eu acredito que a gente vai ter um bom resultado? Quando a gente tiver uma coparticipação. Né? Você não faz o programa sozinho, você sempre precisa convidar pessoas para estar aqui com você. Então, ou seja, existe uma coparticipação e isso faz com que o programa flua bem, com que as pessoas gostem. Com relação à política não é diferente, com relação à empresa não é diferente. Não é o dono da empresa que faz com que a empresa gere resultado. Né? São todas aquelas pessoas ali envolvidas que fazem com que o resultado aconteça. E vou além. Muitas vezes se o dono falta, se o gerente falta por 2, 3 dias, ninguém sente. Agora, falta a mulher, a pessoa do café. Falta a tia da limpeza para você ver se você não vai sentir que ela está faltando. Entende? Então, assim, todos ali são fundamentais. Quando você olha para o processo político, todos somos fundamentais. Ou você ajuda, participa, apoia, se candidata, porque se não está bom, vai lá você e muda. Ou seja, entra você lá e faz as mudanças, faz acontecer, você tem potencial para fazer isso. Mas muitas vezes as pessoas falam, não, isso não, eu não quero saber. Isso não é para mim. Eu não quero saber de política. Como assim não quer saber de política? A vida toda é política. Então existe, por conta de tudo que vem acontecendo no Brasil, né, desde sua fundação, né, as pessoas estão se afastando cada vez mais do processo político. Né? E a gente não está falando em politicagem, a gente está falando em política. E para que haja mudanças, novas pessoas precisam entrar dentro desse processo político, né? Que não os mesmos. Mas como que elas vão conseguir entrar dentro desse processo, né? Verdadeiramente? Participando. De alguma forma precisam participar. Então, se o Nelson vai sair candidato e nós acreditamos no Nelson, o que nós temos que fazer? Apoiá-lo. Então, vamos apoiar. O que você está precisando, Nelson? Como que a gente pode te ajudar? Se a gente acredita nele, como um cara novo, que nunca participou do processo, que está desenvolvendo um bom trabalho, nós precisamos apoiá-lo. E mais que apoiá-lo, não é só o nosso voto, nós precisamos que ele trazer pessoas para conhecê-lo, para que ele fale aquilo que ele quer realmente desenvolver e mais que isso, porque a hora que ele entrar lá, que nós possamos cobrá-lo. Que nós sejamos coautores do mandato dele, seja como vereador, prefeito, governador, senador, deputado, ou seja, o mandato dele é meu, não é dele. Foi eu que dei para ele. É por aí, Nelson. Aí eu vou acrescentar. Eu acho que ele está absolutamente correto. Essa mudança começa também pela não obrigatoriedade do voto? Ou você acha que a gente ainda não está amadurecido suficientemente para ter essa possibilidade? Porque eu coloco muito essa questão da obrigatoriedade do voto com aquela sua liberdade, com responsabilidade de poder ou não assistir uma aula na faculdade. Se eu concordei com o que o Moisés falou, eu também acredito no processo educacional como transformador de uma sociedade. E acredito na liberdade como princípio. Então, eu sou favorável ao voto não obrigatório. Né? Por quê? Eu acho que, dentre tudo do que foi falado até aqui, existe a questão da corresponsabilidade que foi colocado aqui. Né? Você não pode atribuir somente a uma pessoa que tem um mandato a responsabilidade sobre a tua vida. Você tem que acompanhar o trabalho dele, como foi muito bem colocado pelo Moisés, acompanhado, até porque hoje o mandato não é do eleito, né? É do partido. Então, já não é mais a pessoa física, é do partido. E não é só do partido, é da sociedade. Né? Não só daqueles que votaram nele, porque quem votou, lógico, acreditou num projeto. Mas ele vai trabalhar para a sociedade como um todo. Então a sociedade como um todo tem que cobrá-lo. Mas cobrá-lo nessa relação de corresponsabilidade. Se ele errar, na próxima eleição, todos os que votaram nele não poderão votar novamente. Porque senão você quebra o princípio da corresponsabilidade, né, de você não estar exercendo a sua cidadania como tal. Você está desleixando. Então você tem a obrigação de votar, independente, eu acho que votar no sentido do princípio, né, o voto não deve ser obrigatório, na minha opinião, mas você tem essa obrigação de votar pela melhora do país e, consequentemente, de todas as famílias que habitam esse país. Né? Porque o reflexo disso, hoje nós temos 10 milhões de pessoas desempregadas no país.
Exatamente. Então, na hora de votar, eu gostaria que esses 10 milhões pensassem melhor. Que se o país tivesse com pleno emprego, né, com plena satisfação de todos estariam empregados, com as suas vidas arrumadas, etc. 10 milhões significa que pelo menos 40 milhões de pessoas, no mínimo, estão com problemas no país. Isso não é pouca gente. Então, a responsabilidade de um governo com 40 milhões de pessoas, pelo menos, eu acredito que seja muito grande. E essa é a diferença em quem você vota. Porque a sua vida pessoal, da sua família, está na mão daqueles que estão decidindo lá no Congresso Nacional. E aqui também, na Câmara de Vereadores, também, na Assembleia Legislativa. Exatamente, em relação ao governo do Estado. Em todas as instâncias. Então, a sua vida depende daquilo que eles fazem lá. Agora, aquilo que eles fazem lá depende daquilo que você faz quando vota. Então, é a corresponsabilidade da sua vida, da sua família e do país. E as pessoas dissociam as coisas. Pensam que uma coisa não tem nada a ver com a outra. Como muito bem colocou o Moisés e você, Guto. Se a gente não trabalhar junto, sociedade e aqueles que nos representam, a gente não vai chegar a lugar nenhum. Não vai chegar a lugar nenhum. E a gente está com um retrocesso econômico enorme no país, com PIB negativo, o segundo país da América do Sul com os piores índices econômicos. Acabamos de ser rebaixados pela terceira ou quarta agência internacional de risco. Então a gente só ganha da Venezuela na América do Sul? Só ganha da Venezuela, que um sabonete custa 15 reais na Venezuela. E o papel higiênico nem no mercado existe. Papel higiênico é difícil achar, né? Vai ter que gastar mais água. Enfim, a situação é essa. Por quê? Porque votamos errado. Ou acreditamos num projeto e esse projeto estava errado. Os próprios mentores desse projeto foram à televisão e disseram que estava errado e que mentiram na televisão. Ora, senhores, se eles disseram que mentiram, os senhores vão ter a coragem de votar em quem mesmo assume a culpa. E a irresponsabilidade, além da coragem, a irresponsabilidade. Né? Exato. Então, as cartas estão na mesa. A população tem que decidir qual é o seu futuro. Esse futuro já pode ser redesenhado a partir dessas eleições municipais, Moisés? Você acredita que uma resposta da sociedade, das pessoas, começará nas eleições desse ano? Eu acredito sim, viu, Guto? Eu acredito que a gente vai ter uma resposta forte. Eu acho que o poder econômico ele é forte, ele faz diferença, né? Ou seja, ele toca as pessoas em algum grau, então você vai ter uma mudança, essa mudança não vai ser 100%, mas eu acredito numa mudança da ordem, quando as pessoas me perguntam, de 60%, ou seja, com relação à renovação. Se a gente olhar para a nossa região como um todo, eu vejo esse dado não só com relação a vereadores, prefeitos, eu acho que a gente vai ter uma boa renovação na região. E quando você pensa em câmaras também, eu acho que você vai ter essa renovação. Pelo menos é o que eu ouço, né? Nas ruas, as pessoas reclamando, as pessoas não aguentam mais, né? As pessoas estão cansadas, né? Essa coisa até do vereador, né? Me arruma um emprego, me arruma uma vaga em tal. O vereador não é para isso, o vereador está ali para fiscalizar, né? Única e exclusivamente para fiscalizar o Poder Executivo. Né, e para propor leis, né, leis que tenham a ver com, não leis como a gente falou lá no... A lei do selfie no banheiro. A lei do selfie no banheiro. Tem a ver com a privacidade, de repente o legislador, quando pensou nisso, ele pensou na privacidade. E tinham outras leis terríveis. O dia da incontinência urinária. O dia da incontinência urinária. Então, eu acho que a gente precisa avançar. Eu tenho falado muito isso, eu acho que a gente está no caminho. Eu sou um otimista, né? Eu sei que tem gente que não gosta desse discurso, fala, pô, mas aí está sonhando com o mundo aí, né? Está no mundo da fantasia, né? O Peter Pan. Mas eu acredito, né, que a mudança já começou, ela já se iniciou. Tem pessoas que não gostam desse discurso, que quando me escutam falar, tentam me enfrentar nesse sentido, mas a mudança já começou. E não há o que a gente vá fazer, não há o que possa ser feito. As pessoas estão cansadas. E a gente vai ver o reflexo disso, eu acredito, agora em 2016, com relação às eleições. E a gente vai poder avaliar, né? Ou seja, depois do voto, né, no dia 3 lá, de outubro, a gente vai conseguir avaliar o quanto foi essa renovação, o quanto isso gerou de benefício, mas essa renovação, eu continuo repetindo, ela não vai ser suficiente, ela não será suficiente se as pessoas não continuarem participando do mandato. Dessas pessoas que eles venham, porque por melhor que a pessoa seja, quando chega lá, a coisa muda. Por mais bem intencionada que essa pessoa seja,
E não acho que ela muda, porque ela deixou de ser bem intencionada, porque ela vai enfrentar dificuldades lá dentro do sistema. Forte. O sistema é forte. Agora, se você tiver apoiado por pessoas, se por trás de você existir verdadeiramente um grupo, né, de suporte que faça com que a coisa aconteça, aí eu acho que contra isso você não tem jeito. A população é muito mais forte que o governo, né? Não é o governo que não é a população que tem que temer o governo, e sim o governo que tem que temer a sua população. A gente viu isso, não sei se vocês assistiram, não sei se as pessoas de casa assistiram, mas tem um filme que é sensacional, que chama V de Vingança, que fala... Quando você falou, eu lembrei desse filme. Que fala exatamente sobre isso, ou seja, da força que a população tem quando ela se coloca do lado, né, de realmente promover as mudanças. Né? Porque não tem, você vai fazer o quê? Atirar em todas as pessoas? Você vai calar todas as pessoas? Você vai amarrar todas as pessoas? Você vai dar cesta básica para todas as pessoas? Vai estar o Bolsa Família? Isso, não dá. Ou seja, você vai ter que, né, se as pessoas realmente resolverem que a mudança vai acontecer, não há quem possa segurar. Senhores, eu passarei a palavra ao Nelson Rodrigues, mas logo depois do nosso break, nós já voltamos com mais Ação e Reação. A Clínica Multiimagem é especializada em exames de radiologia e diagnóstico por imagem, investindo continuamente em tecnologia e trazendo constantes inovações para proporcionar à comunidade médica e seus pacientes diagnósticos ainda mais precisos. Sua nova e moderna estrutura, aliada à tecnologia de ponta, juntamente com o corpo clínico especializado, tornam a Clínica Multiimagem um dos centros de diagnósticos por imagem mais avançado do estado de São Paulo. Entre em contato pelo telefone 3202-1250. Com o objetivo de atender cada vez melhor, o Plano de Saúde Santa Casa oferece a você e a sua família uma ampla rede de atendimento em Santos, São Vicente, Praia Grande, Cubatão e Guarujá. Além de contar com a melhor equipe médica e multiprofissional do litoral paulista. Plano de Saúde Santa Casa de Santos. O melhor atendimento em plano de saúde. 3226-6200. Sintracomos, 76 anos de lutas e conquistas em prol do trabalhador. Um sindicato forte a serviço do trabalhador. Este é o Sindicato dos Trabalhadores das Indústrias da Construção Civil, Montagem e Manutenção Industrial e do Mobiliário de Santos, Cubatão, Guarujá, São Vicente, Praia Grande, Mongaguá, Itanhaém, Peruíbe e Bertioga. Associe-se ao Sintracomos e faça parte da nossa família. Administração, Presidente Macaé Marcos Braz de Oliveira. Existe um lugar em Santos onde você encontra os empreendimentos mais fascinantes da região. Um lugar amplo, aconchegante, feito para oferecer o melhor atendimento para você. Um lugar que reúne as melhores opções residenciais e comerciais nos bairros mais nobres de Santos. Um lugar que a gente nem precisava dizer, porque você já sabe. Central de Vendas Grupo Mendes, Rua Guaiaó 55, Aparecida. Venha fechar um bom negócio para abrir as portas do seu novo lugar. Sindicato dos Trabalhadores Municipais de Praia Grande, há mais de 20 anos levando aos seus associados planos de saúde e convênios, assistência odontológica e jurídica, curso de capacitação e outros benefícios, dando aos servidores melhores condições de trabalho e qualidade de vida. Para mais informações, acesse o site www.sindicatopraiagrande.org. A Ação e Reação desta sexta-feira já está de volta ao vivo, direto dos estúdios da TV Com. A gente vai voltar ao nosso papo com Moisés Fernandes e Nelson Rodrigues, mas antes eu tenho que falar dos nossos apoiadores. Eu falo um grande abraço para o pessoal da Ozan, Planos de Assistência Familiar, Ozan, www.ozan.com.br.
Ou então, se você preferir, se você é um pouco mais antigo, ligue para 3228-8000 e tire a sua dúvida com os nossos atendentes. Agora, se você é já conectado com o mundo, com a Rede Universal de Computadores, você pode acessar o site www.ozan.com.br. Eu mando também um abraço para o pessoal do restaurante Boqueirão Express Grill. Boqueirão Express Grill, que fica ali na rua Lobo Viana, número 89, ao lado da faculdade Santa Cecília, da Unisanta, e em frente ao Supercentro do Boqueirão. Não tem como errar, até porque essa comida bonita aí e com certeza saborosa. Eu estive lá no domingo passado. Então você atesta a qualidade da... Atesto, eu já almocei algumas vezes lá. Esse camarão na Geralmente é o domingo, assim eu vou lá almoçar. Delícias da culinária você encontra no restaurante Boqueirão Express Grill. Voltamos aqui à nossa conversa da hora do almoço, Moisés Fernandes e Nelson Rodrigues. Senhores, agora vamos continuar falando de política, mas eu preciso tocar num assunto que também me diz respeito. Segundo o governo federal, por intermédio do Ministério das Minas e Energia, existe a possibilidade da conta de luz ter redução a partir de abril. O anúncio foi feito pelo ministro das Minas e Energia, Eduardo Braga. Vocês acreditam? Porque a gente já tem que estar escaldado, porque o ano passado, durante a campanha eleitoral, a presidente Dilma disse que não haveria aumento nas contas de energia elétrica. Eleita presidente Dilma, a conta subiu, inclusive, super tarifada por conta das bandeiras vermelha, amarela e verde. Olha ela aí. Esse tchauzinho, tá dando tchauzinho para quem? Ou ela tá dizendo mais 5 anos? Não, ela está se despedindo. Está se despedindo? Estou indo embora para Cuba? Aliás, se a presidente Dilma Rousseff fosse morar em algum lugar, vocês acham que estaria mais pro perfil dela Coreia do Norte, Cuba, Venezuela, Albânia, Tajiquistão, Vietnã, que também é uma república socialista, China? Qual desses lugares poderia receber a presidente Dilma Rousseff? Não sei, eu tenho lido ultimamente aquelas histórias do Pinóquio, que há muito tempo eu não lia, quando eu era criança e tal. Você voltou a ler, releu? Eu voltei a reler o Pinóquio, porque eu jamais pensei em toda a minha vida que a gente ia estar refém, né, de situações como essas que a gente está vivendo, em que se mente descaradamente, né? Por isso aí nós precisamos renovar o quadro político nacional, e o Moisés estava falando e com bastante propriedade nessa renovação. Aliás, Moisés, você com todo o seu perfil, acho que seria também uma pessoa muito importante na Câmara. Eu exorto a você que saia candidato e também nos ajude a reconstruir a cidade, porque é assim, se nós não procurarmos estar, inclusive nas palavras do próprio Moisés, né, Guto? Se nós não procurarmos incentivar, não a nós próprios, mas incentivar aqueles que a gente enxerga que podem produzir algo para a nossa sociedade, né? Nós estaremos prestando um desserviço, porque nós temos que estar identificando na sociedade todos aqueles que possam ajudar a construir a sociedade. É por isso que eu falei isso para o Moisés agora, nem tinha a ver com o assunto que o Guto colocou, mas a gente deve sim estar incentivando todo mundo que a gente conhece, que tem esse potencial, que possa ajudar a cidade. Mas em relação à questão da luz, eu acho pouco provável, viu, Guto, porque o governo federal está desacreditado, não sou eu que desacredito apenas, eu acho que a sociedade brasileira já não acredita mais, o mundo não acredita mais no governo federal brasileiro. A não ser esses países que eu citei anteriormente aí. Talvez a Venezuela ainda acredite, a Bolívia e essas pessoas, esqueci da Bolívia, né, que tem relacionamento. Não sei qual seria o melhor destino dela, né? Ela ainda é livre para ir e vir, né? Não sei o que ainda, né? Ainda. E não sei o que seria melhor. Eu acho difícil baixar as tarifas, porque primeiro eles represaram as tarifas.
mentindo para a população que ia baixar. Como fizeram com o preço da gasolina, né? Segundo, liberaram as tarifas para compor o rombo que ficou e a defasagem que ficou das tarifas represadas. E terceiro, a necessidade que houve em relação à falta de água de usar as termoelétricas. Enfim, acho muito pouco provável que a gente consiga aí uma redução drástica como a gente tinha algum tempo atrás em termos de valor de conta a pagar, né? Moisés, Fernando, você acredita que a sua conta de luz vai vir mais baixa a partir de abril? Ou provavelmente alguma pegadinha do 1º de abril, né? Eu não sei se acredito, né, mas espero que sim, né, porque o Brasil é o único país onde a gente vê as coisas sistematicamente aumentando, né, onde a gente vê o preço do barril do petróleo caindo e a gasolina aumenta, né. Nos Estados Unidos você tem, né, o barril sobe e a gasolina sobe, né, faz sentido, né, mas quando ela cai, a gasolina cai, faz sentido, até porque você está isso envolve todo um modal que leva as pessoas, né, para se locomover. Então você precisa fazer com que as pessoas possam se locomover, senão daqui a pouco vai ter uma gasolina num valor que a gente não vai conseguir sair de carro. A gente não vai conseguir sair de casa, né? Você coloca R$100 no carro hoje, não roda mais. Nada. Antigamente com R$100 você rodava praticamente aí muito tempo. Então eu não sei se vai realmente cair, né? Eu espero que caia sim, porque você vê as pessoas, principalmente as pessoas de baixa renda, passando por grandes dificuldades, né, por conta de uma conta de luz, então elas não podem utilizar, né, alguns aparelhos ou acabam subutilizando esses aparelhos, ar-condicionado muitas vezes nem pensar, porque depois você vem com uma conta de R$800 para uma família que tem uma renda menor. Isso é um valor altíssimo, né? Ou seja, que impacta, né, no orçamento daquela família. Isso faz com que as pessoas acabem comprando menos, né? Eu espero que sim, né? Porque se isso realmente acontecer, vai mostrar que a gente pode, quem sabe, né, por conta de pressões, de uma série de coisas que andam acontecendo, voltando para um caminho melhor. Deixa eu só justificar aqui a título de informação. Segundo o governo, o fim da cobrança extra na conta de luz será possível porque o Ministério das Minas e Energia decidiu desligar mais de 15 usinas térmicas no início, vai desligar agora no início de março, 15 usinas térmicas no início desse mês, que vai entrar, o equivalente a 3.000 megawatts de energia. Sem a energia dessa cobrada nessas taxas, será possível poupar cerca de 8 bilhões por ano. No início de fevereiro, o governo já havia anunciado o desligamento de 7 usinas com 2.000 megawatts, o que permitiu o acionamento da bandeira amarela e uma economia anual de 2 bilhões. Eu não acredito muito não, porque ontem eu ainda recebi a minha conta de luz e ela veio muito alta. A bandeira, eu estou dentro da bandeira verde. A bandeira verde, o valor é maior do que o meu consumo. Então, eu não acredito muito, não. E a gente não pode esquecer que a gente ficou um período agora no horário de verão, né? Sim. Também com o objetivo de economizar energia, mais um suporte a mais para o sistema, né? E também uma boa recuperação das represas, né? Então, eles teriam condições de melhorar essa condição, mas eu também não acredito nisso. E outra, até no intervalo a gente conversava sobre o parque eólico, né, do Nordeste. Eu acho que essa diversificação da nossa matriz energética é fundamental, para que a gente não tenha que usar tanto termoelétrica, que é mais poluente, né, prejudica. É mais cara. Mais cara, e inclusive em termos de diversificação e poluição, esse governo também foi um dos piores em termos ambientais. Então acho que essa diversificação não só no Nordeste, como está ocorrendo, mas também aqui no Sul e Centro-Sul devia ser mais diversificado, diminuindo mais a utilização das termoelétricas. A gente acompanha no noticiário as alternativas energéticas à energia limpa nos países europeus, por exemplo, Dinamarca, Suécia, Noruega, Inglaterra, França, são países do hemisfério norte que não têm uma oferta de sol, digamos assim, como nós temos. O Brasil tem sol o ano inteiro, né? O Brasil tem, principalmente no Nordeste, um potencial de ventos muito grande. Nós temos rios, nós temos todas as matrizes de energia limpa à nossa disposição, né? O Brasil, com o território que tem, com a exposição que tem do sol, somos um país tropical, então do Equador para baixo,
Falta planejamento, Moisés Fernandes? Falta planejamento e eu me arrisco a dizer até de maneira... Falta inteligência também, né? Ou seja, a gente precisa saber onde a gente vai investir o nosso dinheiro. Né? Por exemplo, há um tempo atrás houve um investimento maciço, né? Ou seja, na plataforma automobilística de uma maneira generalizada. Hoje a gente tem um caos. A gente tem empresas fechando, mandando funcionários embora. Por quê? Porque você imaginou que ia se comprar carro para o resto da vida. Não se investiu em ferrovia, não se investiu em VLT, não se investiu em outras... Hidrovia, não se investiu em outras que são muito mais limpas, são muito mais sustentáveis, ou seja, é um outro tipo de movimento. Aí quando você leva para a energia, é a mesma coisa, a gente investe, ou seja, ou a gente fez de Santos uma bolha, né? Ou seja, do petróleo, olha, Santos vai virar, né? A nova Macaé, né? A Manhattan, né, paulista, né? Então, assim, vamos extrair petróleo, a cidade vai ganhar dinheiro, aí começou a se vender imóvel aqui a 10 mil reais o metro quadrado, hoje os caras não conseguem revender a 6, né? Aí não se explorou... Que ainda está caro, hein? E ainda está caro. Que ainda está caro. E aí não se explorou nada do petróleo, porque é algo caro, é algo que tem um custo, que você precisa de uma tecnologia diferenciada, é algo que está na estatal, então se você quer explorar petróleo, você poderia fazer como modelo norte-americano, que você dá para a pessoa vai lá, explora e tem a possibilidade de vender aquilo. Ou ela consegue vender ou vende direto para o governo. Né? No Brasil, não. No Brasil é a Petrobras que detém todo o direito de fazer isso com um investimento público. E aí você não tem, de maneira inteligente, você poderia utilizar a eólica, você poderia utilizar uma série de outras plataformas para fazer a captação dessa energia de uma maneira muito mais inteligente. Tem um condomínio aqui, não precisa ir muito longe. Se você for aqui na Praia Grande, tem um condomínio que ele praticamente todo se sustenta através da energia eólica e de outras formas que ele utiliza lá nos telhados. Isso aqui, na Praia Grande, aqui do nosso lado. Então, se isso é possível funcionar, um condomínio perfeito que funciona, captação de água da chuva, ou seja, então ele estoca a água da chuva para fazer a limpeza, para fazer todo. Então, assim, isso aqui, a poucos quilômetros da gente. Então, isso poderia ser espalhado, desde que a gente tivesse verdadeiramente a inteligência, e eu acho que a inteligência, eu usei a palavra inteligência só para chocar, né, porque eu sei que a gente tem inteligência, mas a vontade de realmente fazer. Ou seja, de realmente propor uma mudança. Na Itália, você tem telhados que são telhados como os nossos, convencionais, que são e que já tem lá, né, as placas, os painéis solares, ou seja, funcionando. E isso faz com que você barateie energia, faz com que você, né, lógico, no longo prazo. Em Santos a gente tem alguns prédios, se eu não me engano é 1 ou 2 prédios que você tem o espaço para você carregar o carro elétrico. Ou seja, mas não há uma política de incentivo para isso. Isso é porque é um empresário que tem a visão, que decidiu fazer, foi lá e fez por conta própria e tem lá o ponto para que se o cara quiser ter o carro elétrico, ele possa ter. Mas aonde você tem isso? Então você compra um carro elétrico e faz o que depois com ele? Né? Então, ou seja, você precisa ter um incentivo dessa nova matriz, né? Ou seja, trabalhar de uma outra forma. Vai continuar explorando petróleo até quando? Né? Ou seja, vai continuar danificando o meio ambiente, porque imagina o que aconteceu com a Samarco, que agora recentemente andou fazendo propaganda na TV. Fantástico. Vendendo como uma empresa fantástica. Imagina a exploração de petróleo a quilômetros... cuja tecnologia ainda não existe, né? Para se extrair o petróleo na profundidade. Imagina os riscos disso. Ou seja, de desastres, né, gigantescos, né? E aí, em cima do que você está falando, né, no começo dessa semana houve a votação do projeto de lei do senador José Serra. Não tenho procuração do senador José Serra, não simpatizo com o governador José Serra, com o ex-governador José Serra, mas houve um barulho enorme em relação a isso, porque o projeto do senador previa que a Petrobras não seria mais a única a explorar o pré-sal e que ela poderia abrir essa exploração para outras empresas, que eu acho que é o mais sensato nesse momento. Até porque o risco de uma exploração do material tão profundo, cujas tecnologias ainda não estão definidas e, consequentemente, não são tão baratas... Nem seguras, né? Nem seguras, aumentaria-se o risco muito mais para uma empresa que já está mal das pernas, que é a Petrobras. Então, vocês imaginem a Petrobras mantendo o monopólio da exploração do pré-sal e se tem um acidente lá.
aí que a Petrobras quebra de vez, né? Então, houve uma grande grita aí dos partidos de esquerda, e o PT foi um deles, mas o PT, dentro da base aliada, acabou aprovando o projeto em que a Petrobras só fica com 30% disso. Nelson Rodrigues, eu não vejo novidade nisso, porque na década de 70 você tinha os chamados contratos de risco, onde, quando a gente ainda não detinha uma boa parte da tecnologia de exploração, você fazia aqueles contratos com grandes empresas internacionais que traziam a tecnologia da exploração em alto mar. Se você achar é teu, a gente pega uma porcentagem. Exatamente. Então isso já é uma coisa que já ocorreu no nosso passado em relação à Petrobras. Eu também acho que não adianta você ter um monopólio se esse monopólio ele não serve ao país. Mas o monopólio serve à corrupção. Provavelmente eles estavam querendo que essa exploração permanecesse na Petrobras para eles continuarem, de alguma forma, explorando esse dinheiro que entraria, ou as negociatas envolvendo essa exploração, né? Mas aquela questão que a gente levantou e conversou aqui, porque falta inteligência. Falta inteligência também, eu concordo com o Moisés, mas eu acho que falta uma coisa que é fundamental, até porque as relações entre governo e universidades não são da forma que deveriam ser. Nós temos inteligência nas universidades, mas não temos muita inteligência em governos, né? Então, por isso que falta inteligência, porque não há uma articulação entre a inteligência e a gestão. Então isso faz com que a gente patine no desenvolvimento do país. Essa é a minha forma de entender. Levando ao meu entendimento que a irresponsabilidade do gestor público é maior ainda, na medida que ele não pensa no país. No todo, né? Ele só pensa nele, nos 4 anos. Pensa no seu mandato, ele pensa no seu grupo político ou pensa no seu partido, ao invés de, quando eleito, ele está pensando no país. É para isso que serve o partido político, para viabilizar alguém, para pensar a cidade, o estado, o país, para servir a esse objetivo que, em última análise, está servindo a sua própria pessoa e sua própria família. A família que eu digo é a sua própria e a família do país que habita ele. Então, essa irresponsabilidade faz com que esses gestores fiquem premiando grupos e monopólios, amigos e tal, e não serve ao desenvolvimento do país. Essa falta de visão da diferença entre Estado e governo, né? É uma coisa você trabalhar para o Estado, outra coisa para o governo. Você pode fazer as duas coisas, mas não pode deixar de fazer a do Estado, que é a principal. Você ser um estadista no sentido de pensar o Brasil como um todo, a sua cidade onde você vive, o seu estado, o seu país. Você tem que ter essa visão, senão você não vai estar trabalhando em benefício de si mesmo e da sociedade. Moisés Fernandes. É isso, o Nelson foi perfeito e foi brilhante, é exatamente isso, e só poderia ir um pouco além, que eu acho que a Petrobras deve essa resposta ao povo de Santos. Ou seja, quando você criou-se, na minha visão, um estelionato, né? Ou seja, um estelionato do petróleo, né? Ou seja, você fez cursos nas faculdades para as pessoas... petróleo e gás. Petróleo e gás. Perfeito. Agora, o que essas pessoas fazem, né? O que elas fazem com esse curso? O que elas fazem com esse investimento que se foi perdido? Então, a Petrobras, o governo federal, o governo estadual e o governo municipal deve essa resposta não só à população, como as pessoas que foram estudar, como as pessoas que trabalham aqui na nossa cidade, como os empresários, porque eu conheço vários que saíram dos seus pontos comerciais, ampliaram, investiram e hoje sofrem com esse retrocesso, com essa demanda, com a crise que a gente vem vivendo. Por quê? Porque eles foram lá e investiram, né? Capacitaram, criaram, e hoje você não vende, o mercado está, né, em algum grau desacelerado, principalmente quando você pensa na parte dos imóveis, né? Mas essas pessoas fizeram esse investimento, então elas merecem receber algo, sim, da Petrobras. E se a Petrobras, com esse monopólio, não tem condição de explorar o petróleo, então que ela faça essas parcerias para que esse petróleo realmente seja explorado de uma maneira segura, né? Ou seja, com uma empresa que seja capaz realmente de fazer isso, para que esse retorno venha para essas pessoas que confiaram, né, nesse verdadeiro estelionato, porque para mim não tem outra palavra, né? Ou seja, foi realmente um estelionato, né? Ou seja, você vendeu uma ideia,
Então, vamos viver numa Manhattan, as pessoas começaram a vender, comprar, fazer. Então, você fez aquele boom. Então, as coisas realmente aconteciam e hoje a gente está aí sofrendo dessa bolha que foi criada. Mas ainda se está em tempo de você ter uma resposta, sim, do governo para que Santos possa se tornar essa cidade. Santos é uma cidade, graças a Deus, uma cidade rica, né? Quando você compara a outras cidades. Com as outras em volta. Isso, mas eu acho que tem muito para avançar. Eu acho que está meio demodê, porque o slogan é o pré-sal é nosso, aquela coisa de petróleo é nosso. Não adianta, como você falou, ter um monopólio e você não ter usar isso em benefício da população, né, Nelson? Porque a Petrobras não fez nem a lição de casa, que era investir na planta industrial de refino para atender a demanda interna do país. E aí a gente continua comprando petróleo no exterior, pagando em dólar e dólar caro. Tá certo? Somos autossuficientes, mas ainda importamos petróleo. O que é um perfeito absurdo. Quer dizer, você tem uma empresa com essa mentalidade, com gestores dessa mentalidade, é um desserviço ao país. Gestores indicados politicamente, né, que de técnicos não tem absolutamente nada, a gente vê a Petrobras aí na lama praticamente. Então não dá para você ter uma empresa com monopólio prestando um desserviço. Isso é um contrassenso, prejudica a nação. Não vejo sentido. E também não é uma questão de privatizar ou pertencer ao Estado, é questão de você dar à população aquilo que ela merece, que é uma gasolina de preço baixo, quando o mundo inteiro, como muito bem o Moisés colocou no bloco anterior, o mundo inteiro baixou o barril do petróleo e aqui o preço aumentou. Quer dizer, tudo que acontece aqui não tem o menor sentido em termos de mercado, né? Então, o mundo olha para a gente e não consegue entender como é que a gente... que a gente vive, né? Vive e faz contabilidade. Quer dizer, a gente tem uma coisa aqui completamente fora, surreal, de tudo que se faz em termos internacionalmente, né? E é por isso que a gente tem aí as agências rebaixando o país. Hoje nós não temos crédito internacional, o que prejudica mais ainda a nossa imagem no mundo. E você vê que, por exemplo, como no caso da Argentina, que está aqui do nosso lado, que é um país muito menor que o nosso, o fato de você apontar o país para o caminho certo, como as pessoas já começaram a agir de uma outra maneira quando você vê a avaliação da Argentina no mercado internacional. Em questão de um mês, né? É isso. Agora imagina o Brasil. O Brasil não precisa, porque o Brasil é um país fantástico, tem tudo aqui, né? Ou seja, você tem condição, os recursos são quase infinitos. Né? Então, você só precisa realmente de uma gestão, né, qualificada, de um planejamento, de inteligência nas ações para que a gente possa verdadeiramente alcançar aquilo que a gente merece, né, desde a nossa fundação e que infelizmente a gente ainda não recebeu, né, por conta dessa situação que a gente vive politicamente, o que volta lá ao bloco anterior que a gente estava falando sobre a responsabilidade das pessoas na hora do voto. Né? Eu não posso deixar de encerrar o programa sem antes perguntar, você vai sair candidato? Você vai aceitar esse conselho de Nelson Rodrigues, Moisés Fernandes? Não, eu agradeço muito as palavras do Nelson, fico feliz, né, com as palavras dele, com ele me vendo dentro com capacidade para estar realmente, mas hoje eu estou aqui do lado do cidadão, estou como um cidadão, dentro do que eu puder fazer, dentro daquilo que for me colocado e que eu possa estar ajudando não só Santos, como a região, eu vou estar fazendo, mas fico verdadeiramente feliz aí com as palavras do Nelson. Você acha que consegue mudar a cabeça de Moisés Fernandes ainda, Nelson, em relação a isso? Assim, seria um bom quadro, como diz o político tradicional, Nelson? Eu acho que eu reafirmo aquilo que eu falei. Acho que a gente tem que estar identificando na nossa sociedade pessoas que possam contribuir. Nós já contribuímos como cidadão, né? E se houver oportunidade e entendimento, que essas pessoas também possam contribuir como homens públicos, para que a gente possa manter a nossa cidade sempre com a mesma qualidade de vida. Senhores, Nelson Rodrigues, muito obrigado pela participação no Ação e Reação desta sexta-feira. Moisés Fernandes, muito obrigado pela participação no Ação e Reação. Augusto Capô de Casa, um abraço. Sei que você está trabalhando demais. Eduardo Filete, um abraço, bom final de semana. Obrigado pela audiência. Você, telespectador de Santos, de São Vicente, de Praia Grande. O Ação e Reação dessa sexta fica por aqui. Obrigado pela companhia, obrigado pela audiência. Nós voltamos, o Ação e Reação volta na segunda-feira, a partir da 1h15 da tarde. Bom final de semana. Se for dirigir, não beba. E se beber, não dirija. Cuidado, sejam felizes e até mais.